Você não volta para quem te machuca por falta de amor próprio, fraqueza ou ingenuidade. Você volta porque algo em você reconhece aquele vínculo como familiar. Segundo Eric Berne, não repetimos relações por acaso. Repetimos roteiros emocionais aprendidos cedo, que prometem alívio, pertencimento ou validação, mesmo ao custo da dor. Neste vídeo, você vai entender por que a mente insiste em retornar ao que fere e como sair desse ciclo sem luta emocional. Você não volta para quem te machuca por impulso momentâneo. Existe sempre um enredo interno, operando antes da decisão consciente. No nível mais profundo, o que acontece não é saudade da pessoa, mas fidelidade a um roteiro psicológico antigo. Eric Berne chamava isso de roteiro de vida, uma sequência de decisões emocionais tomadas na infância, quando a mente ainda não tinha recursos para escolher, apenas para se adaptar. Esse roteiro define o que parece normal, familiar e até merecido nas relações adultas. Quando alguém te machuca, mas ao mesmo tempo ativa esse senso de familiaridade emocional, a mente interpreta a dor conhecida como segurança. O desconforto não afasta, ele confirma o roteiro. É por isso que, mesmo após promessas de mudança, lágrimas ou afastamentos temporários, algo puxa você de volta. Não é amor, é coerência interna com uma história antiga que ainda não foi questionada. No desenvolvimento da análise transacional, Berne mostrou que esse retorno acontece porque o vínculo ativa estados específicos do ego, principalmente a criança adaptada. Esse estado não busca felicidade, busca aprovação, previsibilidade e sobrevivência emocional. Quando a relação começa, pequenas migalhas de afeto funcionam como reforço intermitente. A pessoa machuca, se afasta, volta com carinho, e isso cria um ciclo químico e psicológico poderoso. O adulto até percebe o problema, mas perde força porque a criança interna acredita que, dessa vez, pode ser diferente. Esse padrão é reforçado por jogos psicológicos clássicos, como "Agora eu te peguei, seu desgraçado", ou "Veja o que você me fez fazer". O jogo não existe para resolver conflitos, mas para confirmar posições emocionais antigas. Um domina, o outro espera, sofre e tenta merecer. Enquanto o jogo roda, o roteiro se mantém intacto. A reviravolta que quase ninguém percebe é esta. Você não volta esperando ser tratado melhor. Você volta esperando que desta vez a dor tenha sentido. Esse é o erro invisível. A mente infantil acredita que se conseguir vencer naquela relação, finalmente reescreverá o passado. Mas isso nunca acontece. O que acontece é a repetição exata do mesmo desfecho, com pequenas variações superficiais. O parceiro muda o discurso, promete, demonstra arrependimento, e o jogo recomeça. Aqui está o perigo. Quanto mais você investe emocionalmente, mais difícil se torna abandonar o roteiro, porque desistir parece fracasso pessoal. O sofrimento passa a ser interpretado como prova de amor, profundidade emocional ou lealdade. Nesse ponto, a relação já não é sobre duas pessoas, mas sobre uma mente tentando resolver uma ferida antiga no lugar errado. O fechamento dessa parte é simples, mas desconfortável. Enquanto você não identificar qual roteiro está sendo confirmado quando você volta, nenhuma decisão racional será suficiente. Não se trata de força de vontade, nem de bloquear contatos ou repetir frases de autoestima. O primeiro passo prático é observar, sem romantizar, qual sensação interna aparece antes de você retornar.
medo de abandono, culpa, esperança infantil ou necessidade de validação. Esse é o estado do ego que está no comando. Quando o adulto começa a nomear o jogo, ele enfraquece. E quando o jogo enfraquece, a repetição perde sentido. Antes de qualquer relação se tornar destrutiva, algo silencioso acontece. Você assume um papel. Não é imposto à força, é aceito. Eric Berne mostrou que todo jogo psicológico exige papéis bem definidos para funcionar. E esses papéis não surgem no meio do caminho. Eles são reconhecidos quase imediatamente, em nível inconsciente. Quando você entra numa relação em que já se sente menor, inseguro ou ansioso por aprovação, o papel está escolhido. Pode ser o de quem espera, de quem conserta, de quem entende demais ou de quem suporta. Esse papel traz uma sensação estranha de familiaridade, como se você já soubesse como agir, o que tolerar e até como sofrer. É nesse ponto que a relação deixa de ser um encontro entre adultos e se transforma numa encenação antiga, repetida com novos rostos. No desenvolvimento desse padrão, o jogo psicológico se consolida, porque cada parte obtém um ganho emocional oculto. Quem machuca confirma sua posição de poder, controle ou superioridade. Quem retorna confirma sua identidade de resistente, leal ou forte emocionalmente. Berne chamava isso de ganho secundário, algo que não parece benefício, mas sustenta o comportamento. A pessoa que volta pode dizer que quer amor, respeito ou estabilidade, mas internamente está buscando algo mais antigo, reconhecimento, pertencimento ou a esperança de finalmente ser escolhida. O problema é que o jogo exige constância. Para que ele continue, alguém precisa errar, decepcionar ou se afastar. Quando isso acontece, a dor não interrompe o vínculo, ela o reforça. O sofrimento passa a ser o sinal de que o papel está sendo desempenhado corretamente. A reviravolta ocorre quando você entende que não é a outra pessoa que mantém o jogo vivo, é a sua fidelidade ao papel que o sustenta. Esse é o ponto que mais gera resistência, porque ameaça a identidade construída em torno da relação. Abandonar o papel não significa apenas sair de alguém, mas sair de uma narrativa interna, a de quem sempre tenta, sempre espera, sempre perdoa. O erro invisível é acreditar que se o outro mudar, o jogo acaba. Não acaba. Se o papel não for questionado, o jogo apenas muda de cenário. Você pode trocar de parceiro, de contexto ou de promessa, mas a dinâmica se repete com precisão cirúrgica. É por isso que tantas pessoas dizem: tudo começa diferente, mas termina igual. O roteiro não está no outro, está na posição que você ocupa. O fechamento desta parte exige um movimento interno claro. Observar qual papel você costuma assumir antes mesmo da primeira ferida. Você se coloca como quem precisa provar valor, como quem aguenta mais, como quem entende demais e pede pouco. Esse reconhecimento não é para gerar culpa, mas lucidez. O adulto só assume o comando quando identifica o personagem que a criança está interpretando. O micro passo prático aqui é simples e desconfortável. Da próxima vez que sentir vontade de voltar, pergunte-se: não, eu amo, mas qual papel estou prestes a reassumir? Essa pergunta interrompe o automático. Existe um motivo profundo pelo qual abandonar uma relação que machuca provoca ansiedade intensa, mesmo quando a dor já é insuportável. O rompimento não ameaça apenas o vínculo externo. Ele ameaça a organização interna da mente.
O roteiro psicológico não é só uma sequência de escolhas, ele é uma estrutura de identidade. Quando você pensa em sair definitivamente, algo dentro de você entra em estado de alerta, como se estivesse diante de um perigo real. Isso acontece porque, para a criança interna, o conhecido é mais seguro do que o saudável. A previsibilidade da dor é preferível ao risco do desconhecido. É nesse ponto que muitas pessoas confundem medo com amor. Não é apego afetivo, é pânico de ficar sem papel, sem enredo, sem referência emocional. No desenvolvimento desse medo, Berne explica que o estado criança não busca crescimento, mas estabilidade emocional. Mesmo que essa estabilidade seja construída sobre rejeição, frustração ou abandono, ela ainda é familiar. Quando a relação ameaça acabar, o adulto até entende que é necessário sair, mas a criança reage como se estivesse perdendo algo vital: pertencimento, identidade e sentido. Por isso surgem pensamentos como: e se eu estiver exagerando? Ninguém vai me amar como ele a. Ou, talvez eu esteja sendo injusto e a. Esses pensamentos não são análise racional, são mecanismos de autopreservação do roteiro. O jogo psicológico entra em modo de emergência para evitar o colapso da estrutura interna. A reviravolta acontece quando você percebe que o vazio que surge ao sair não é sinal de erro, mas de desprogramação. Esse é o ponto que quase ninguém é avisado. Quando o jogo para, a mente entra num intervalo desconfortável onde não há drama, promessa, nem expectativa. Para quem passou anos vivendo em tensão emocional, esse silêncio parece insuportável. O erro invisível é interpretar esse vazio como saudade do outro, quando na verdade é abstinência do jogo. É nesse momento que muitos retornam, não porque amam, mas porque querem aliviar a ansiedade. O parceiro não é o alívio, ele é o gatilho que reativa o roteiro conhecido. E toda vez que isso acontece, o ciclo se reforça ainda mais. O fechamento desta parte exige clareza. A ansiedade que surge ao sair não é um sinal para voltar, mas um sinal de que o roteiro está perdendo força. O micropasso prático aqui é não tomar decisões enquanto o desconforto estiver no auge. Observe a ansiedade como um fenômeno psicológico, não como uma ordem. Nomear o que está acontecendo. Isso é o roteiro tentando sobreviver. Devolve o controle ao estado adulto. Quando você suporta o vazio, sem preenchê-lo com a relação antiga, algo novo começa a se formar. Quase ninguém volta para quem machuca, movido apenas por lembranças do passado. O que realmente puxa você de volta é a esperança. Não a esperança madura, baseada em fatos e mudanças consistentes, mas uma esperança infantil, emocional, construída sobre promessas vagas e momentos isolados de afeto. Esse tipo de esperança não aponta para o futuro, ela tenta corrigir o passado. A mente se fixa na ideia de que agora vai, dessa vez é diferente, ele a entendeu. Essa expectativa cria uma tensão interna constante, porque mantém você emocionalmente investido, mesmo quando tudo indica que o padrão continua o mesmo. A esperança, nesse contexto, não liberta. Ela mantém o vínculo ativo, mesmo na ausência de ações reais. No desenvolvimento desse mecanismo, Eric Berne mostrou que a esperança funciona como o combustível dos jogos psicológicos. Ela permite que o jogo continue sem precisar de resultados. Pequenos gestos, palavras bem colocadas ou arrependimentos momentâneos são suficientes para reativar a criança interna, que interpreta isso como sinal de progresso. O adulto observa inconsistências,
mas é silenciado pela narrativa emocional. Não posso desistir agora. Já investimos tanto. Não é uma pessoa ruim. O jogo se sustenta porque a esperança cria uma suspensão da realidade. Você não reage ao que está acontecendo, mas ao que poderia acontecer se tudo desse certo. E é exatamente nesse espaço entre realidade e fantasia que a manipulação emocional se instala com mais força. A reviravolta surge quando você percebe que a esperança, nesse tipo de relação, não é neutra. Ela tem uma função clara: adiar decisões. O erro invisível é acreditar que manter a esperança é sinal de maturidade emocional, quando muitas vezes é sinal de dificuldade em aceitar perdas. A esperança mantém você disponível, tolerante e paciente, enquanto o outro não precisa mudar estruturalmente. Ela transforma promessas em substitutos de ações. O perigo aqui é sutil. Quanto mais tempo você espera, mais a identidade se organiza em torno dessa expectativa. Abandonar a relação passa a significar abandonar não só a pessoa, mas o futuro imaginado. E quanto mais elaborado esse futuro, mais doloroso parece deixá-lo ir. O fechamento desta parte exige um corte interno claro. Aprender a diferenciar esperança de evidência. O micropasso prático é simples, porém desconfortável. Observe o comportamento, não o discurso. Mudanças reais são consistentes, repetidas e independem do seu sofrimento para acontecer. Quando a esperança se baseia apenas em palavras, ela não é virtude, é armadilha. Quando o adulto assume o comando, ele não mata a esperança, mas a realoca para lugares onde há reciprocidade e fatos. Em muitas relações que machucam, a cola mais forte não é o afeto, é a culpa. Ela aparece de forma sutil, quase elegante, disfarçada de empatia, responsabilidade ou maturidade emocional. Você começa a se perguntar se não foi duro demais, se não exigiu demais, se não deveria entender o lado do outro. Aos poucos, a dor deixa de ser um sinal de alerta e passa a ser reinterpretada como falha pessoal. A culpa cumpre uma função específica: deslocar o foco do comportamento do outro para a sua reação a ele. Quando isso acontece, você não avalia mais a relação, você se avalia dentro dela. E quanto mais consciência você tem, mais a culpa encontra espaço para agir. No desenvolvimento desse mecanismo, Bernie mostrou que a culpa é um instrumento central nos jogos psicológicos porque ela ativa o estado criança adaptada. Esse estado busca ser bom, correto, compreensivo, mesmo à custa de si. A dinâmica se repete assim: o outro erra, machuca ou se afasta. Você reage. Em seguida surge a narrativa de que sua reação foi exagerada, injusta ou insensível. O jogo se fecha quando você pede desculpas por ter sentido dor. Nesse ponto, a relação se reorganiza em torno de um desequilíbrio silencioso. Um erra, o outro repara. A culpa garante que esse arranjo continue funcionando sem confrontos diretos. A reviravolta ocorre quando você percebe que sentir culpa não significa estar errado. Esse é o erro invisível mais comum. Pessoas emocionalmente lúcidas costumam confundir autorreflexão com autoinvalidação. A culpa entra justamente aí, usando sua capacidade de análise contra você. Ela transforma limites em agressões, necessidades em exigências e desconforto em ingratidão. O perigo não está em refletir sobre si, mas em fazer isso enquanto o outro permanece fora de qualquer exame. Quando a culpa domina, a relação deixa de ser um espaço de troca e se torna um tribunal interno permanente.
onde você é sempre o réu. O fechamento desta parte pede um reposicionamento interno claro. Diferenciar culpa saudável de culpa manipulada. O micro passo prático é observar quando a culpa surge. Ela aparece após um limite colocado, após um pedido legítimo, após a nomeação de um padrão que machuca. Se sim, ela não está a serviço da ética, mas da manutenção do jogo. O adulto assume o comando quando entende que sentir culpa não é um comando para recuar, mas um sinal para investigar a dinâmica. Muitas pessoas acreditam que voltam para quem machuca por apego emocional, mas o que realmente as mantém presas é o medo da solidão. Não a solidão real, concreta, mas a solidão simbólica, a sensação de não ser escolhido, de não ser prioridade, de não ter valor fora daquele vínculo. Esse medo raramente é consciente. Ele se manifesta como pressa em resolver, dificuldade em sustentar afastamentos e ansiedade intensa quando o contato diminui. O roteiro psicológico transforma a ausência do outro em ameaça interna. A relação, mesmo dolorosa, passa a funcionar como proteção contra esse vazio. E assim, a mente prefere a dor conhecida à possibilidade de enfrentar o silêncio. No desenvolvimento desse mecanismo, Eric Berne descreveu como o medo da solidão ativa jogos que mantêm o contato a qualquer custo. O estado criança interpreta o afastamento como abandono definitivo, não como escolha temporária. Isso explica por que muitas pessoas toleram desrespeito, frieza ou incoerência emocional. O preço parece menor do que ficar só. O jogo psicológico se alimenta dessa comparação distorcida. A relação não precisa ser boa, ela só precisa existir. Nesse ponto, o adulto perde força, porque suas análises racionais são abafadas pelo pânico emocional da criança. A pergunta deixa de ser "isso me faz bem" e passa a ser "consigo aguentar sem isso?" A reviravolta acontece quando você percebe que o medo da solidão não nasce da ausência do outro, mas da ausência de si. Esse é o erro invisível. A relação não preenche, ela anestesia. Quando o vínculo termina, o desconforto que surge não é prova de que você precisa voltar, mas evidência de que partes suas foram deixadas de lado por muito tempo. O perigo aqui é interpretar esse desconforto como confirmação de incapacidade emocional. Na verdade, ele é um convite forçado à reorganização interna. Voltar para aliviar esse medo apenas adia um processo que inevitavelmente terá de acontecer. O fechamento desta parte exige coragem psicológica. Aceitar que a solidão temporária é um estágio, não um fracasso. O micropasso prático é permanecer presente no desconforto sem preenchê-lo com mensagens, lembranças ou reconciliações rápidas. Observe o que surge quando o ruído emocional diminui. O adulto assume o comando quando entende que ficar só por um tempo é diferente de ser sozinho. Você não volta apenas para quem a pessoa é, mas para quem você acredita que ela poderia ser. A idealização funciona como um filtro psicológico que suaviza fatos duros e amplia pequenos gestos positivos até que eles pareçam provas de transformação. Nesse processo, a mente seleciona memórias, frases e momentos isolados para sustentar uma narrativa interna confortável. O que machuca vira fase, estresse, medo de se envolver. O que alivia vira verdadeira essência. A relação passa a existir mais na imaginação do que na realidade. E quanto mais você investe nessa versão idealizada, mais difícil se torna confrontar o que está diante dos olhos. No desenvolvimento desse mecanismo,
Bernie descreveu como a criança interna busca figuras ideais para se sentir segura. Quando o outro ocupa esse lugar, qualquer contradição é reinterpretada para preservar a imagem. O adulto percebe inconsistências, mas é neutralizado pela esperança e pela culpa já descritas anteriormente. A idealização cria uma assimetria perigosa. Você se relaciona com um projeto, enquanto o outro vive no presente sem a mesma obrigação de mudar. Pequenas melhorias são celebradas como marcos, enquanto padrões repetidos são relativizados. O jogo psicológico se mantém porque a expectativa futura substitui a avaliação presente. A reviravolta acontece quando você entende que idealizar não é amar, é negociar com a realidade para não perder o vínculo. Esse é o erro invisível. A idealização permite que você permaneça emocionalmente disponível, mesmo diante de provas consistentes de que o padrão não muda. O perigo aqui é profundo. Quanto mais tempo você sustenta a imagem ideal, mais você se distancia da própria percepção. Chega um ponto em que confiar no que sente parece menos seguro do que confiar na narrativa que construiu. E quando isso acontece, a realidade precisa gritar para ser ouvida. O fechamento desta parte exige um retorno à observação nua dos fatos. O micropasso prático é simples e difícil. Liste comportamentos repetidos, não promessas nem intenções. Observe quem a pessoa é quando ninguém está tentando convencer ninguém. O adulto assume o comando quando você aceita que potencial não é compromisso. Depois de um tempo, a relação deixa de ser uma escolha e passa a ser um hábito emocional. Você já não avalia cada situação, reage automaticamente. O corpo reconhece padrões antes da mente formular qualquer pensamento consciente. Mensagens, afastamentos, reconciliações e crises passam a seguir um ritmo previsível, quase mecânico. Esse hábito cria uma falsa sensação de estabilidade. Mesmo quando dói, ele organiza o tempo, o humor e as expectativas. A ideia de interromper isso gera desconforto porque exige reaprender a viver sem aquele ritmo emocional. Não é a pessoa que faz falta, é o padrão que o corpo aprendeu a seguir. No desenvolvimento desse mecanismo, Eric Berne explicou que jogos psicológicos repetidos produzem condicionamento emocional. O sistema nervoso se acostuma à alternância entre tensão e alívio. A ansiedade do afastamento é seguida pelo alívio do contato, criando um ciclo semelhante ao de dependência. O estado criança associa o retorno do outro à sensação de segurança, mesmo que momentânea. O adulto até reconhece o desgaste, mas subestima o impacto fisiológico do hábito. Por isso, decisões racionais falham. O corpo pede repetição antes que a mente consiga intervir. O jogo não é mantido apenas por pensamentos, mas por respostas emocionais automatizadas. A reviravolta ocorre quando você entende que esse desconforto não significa amor, mas abstinência. Esse é o erro invisível mais comum. A mente interpreta a falta do padrão como prova de que algo essencial foi perdido. Na verdade, o que foi interrompido foi um ciclo conhecido. O perigo aqui é usar esse desconforto como justificativa para voltar, reforçando ainda mais o condicionamento. Cada retorno torna o hábito mais profundo e a saída mais difícil. O corpo aprende rápido e desaprender exige tempo e repetição consciente. O fechamento desta parte exige paciência estratégica. O micropasso prático é não confundir urgência emocional com necessidade real. Quando a vontade de voltar surgir, observe o corpo. Tensão, aceleração, inquietação.
Nomear isso como hábito reduz seu poder. O adulto assume o comando quando entende que estabilidade verdadeira não provoca picos constantes de ansiedade e alívio. Em muitas relações que machucam, o conflito deixa de ser um problema e passa a ser o próprio sinal de conexão. Discussões intensas, rupturas dramáticas e reconciliações emocionais criam a sensação de profundidade, como se a intensidade substituísse a estabilidade. A mente aprende a associar emoção forte com importância afetiva. Quando não há conflito, surge estranhamento. Quando há crise, surge sensação de proximidade. Esse padrão não nasce do amor, mas da confusão entre excitação emocional e vínculo real. A relação só parece viva quando está em risco. No desenvolvimento desse mecanismo, Berne descreveu jogos em que a briga funciona como confirmação de existência psicológica. O estado criança interpreta o conflito como prova de que ainda importa, de que ainda há envolvimento. O adulto tenta buscar diálogo, mas é puxado para a dinâmica conhecida, onde a descarga emocional substitui a resolução. O jogo se repete porque a crise gera contato intenso, mesmo que destrutivo. Silêncio e tranquilidade, por outro lado, são vividos como ameaça. A relação passa a depender do atrito para se sustentar. A reviravolta acontece quando você percebe que relações saudáveis não precisam de explosões para se manterem vivas. Esse é o erro invisível. Acreditar que a ausência de conflito significa frieza ou desinteresse. Na verdade, pode significar maturidade emocional. O perigo aqui é profundo, porque quem associa vínculo a conflito tende a provocar crises inconscientemente quando tudo parece calmo. O drama vira ferramenta de reconexão. E assim, a relação se torna um ciclo de incêndio e resgate, onde ninguém aprende a construir algo estável. O fechamento desta parte exige uma redefinição interna do que é conexão. O micropasso prático é observar como você se sente em momentos de tranquilidade, paz ou vazio. Se o vazio surge, ele não aponta para a falta de amor, mas para a ausência de repertório emocional saudável. O adulto assume o comando quando entende que intensidade não é intimidade. Existe um tipo de lealdade que não é consciente nem racional, mas extremamente poderosa. A lealdade ao próprio passado emocional. Muitas pessoas voltam para quem machuca, não porque acreditam no futuro da relação, mas porque abandonar esse vínculo parece uma traição a tudo o que já foi vivido, suportado e sacrificado. A mente cria uma narrativa interna, onde desistir significa invalidar a própria história. Se eu sair agora, então tudo o que aguentei foi em vão. Esse pensamento não surge por acaso. Ele é a tentativa do roteiro psicológico de se manter coerente. O passado passa a exigir continuidade, mesmo quando o presente já não se sustenta. No desenvolvimento desse mecanismo, Eric Berne mostrou que o roteiro de vida não busca felicidade, mas consistência. A criança interna prefere manter uma história dolorosa, porém conhecida, a aceitar que escolhas passadas não levaram ao resultado esperado. Por isso, quanto mais tempo você permanece numa relação destrutiva, mais difícil se torna sair. O investimento emocional vira argumento psicológico. O sofrimento acumulado é reinterpretado como prova de profundidade, resistência ou amor verdadeiro. O jogo psicológico se fortalece porque abandonar a relação passa a parecer um ato de covardia ou ingratidão consigo mesmo. A reviravolta acontece quando você percebe que permanecer por lealdade ao passado é sacrificar o presente em nome de uma ilusão de sentido.
Esse é o erro invisível. Nenhuma relação futura melhora porque você suportou mais no passado. A mente tenta transformar dor em valor para justificar a permanência, mas isso apenas prolonga o ciclo. O perigo aqui é profundo. Quanto mais você tenta honrar quem foi, mais impede quem pode se tornar. A lealdade deixa de ser virtude e se torna prisão emocional. O fechamento desta parte exige um reposicionamento firme. Entender que sair não apaga a história, apenas encerra um capítulo. O micropasso prático é separar identidade de permanência. Você não é a relação que viveu, nem o sofrimento que suportou. O adulto assume o comando quando aceita que coerência interna não exige repetição eterna. Mesmo depois de todas as evidências, a mente continua esperando um final feliz. Não um final concreto, construído por ações consistentes, mas um desfecho emocional que dê sentido a tudo o que foi vivido. Essa fantasia funciona como um ponto de fuga psicológico. Enquanto ela existir, você não precisa aceitar a perda. A relação passa a ser sustentada não pelo presente, mas por uma imagem futura idealizada onde tudo finalmente se encaixa. Essa expectativa cria resistência ao encerramento, porque fechar a história sem esse desfecho parece incompleto, injusto ou cruel. A fantasia mantém a narrativa aberta, mesmo quando a realidade já se encerrou. No desenvolvimento desse mecanismo, Bernie mostrou que o roteiro de vida costuma incluir uma promessa implícita de redenção. No fim, tudo fará sentido. A criança interna se apega a essa promessa como forma de suportar frustrações prolongadas. Cada recaída, cada retorno, é interpretado como mais um passo rumo ao desfecho esperado. O adulto observa que nada muda estruturalmente, mas é silenciado pela esperança de conclusão. O jogo psicológico se mantém porque ele promete fechamento sem exigir mudança real. Enquanto o final feliz for imaginado, o presente pode continuar insatisfatório. A reviravolta acontece quando você entende que insistir no final feliz é uma forma de evitar o luto. Esse é o erro invisível. Aceitar que a história não terá o desfecho esperado exige atravessar frustração, tristeza e perda de sentido temporária. A fantasia poupa você dessa dor imediata, mas cobra um preço alto: tempo, energia e repetição do sofrimento. O perigo aqui é confundir persistência com maturidade emocional. Às vezes, crescer é aceitar que algumas histórias não se completam. Elas apenas terminam. O fechamento desta parte exige um movimento interno claro, permitir que a história termine sem redenção. O micropasso prático é abandonar a pergunta "quando vai dar certo?" e substituí-la por "o que está acontecendo agora?". O adulto assume o comando quando aceita que encerramento não precisa de espetáculo nem compensação emocional. Depois de muito tempo em uma relação que machuca, ela deixa de ser apenas um vínculo e passa a ser um eixo de identidade. Você não sabe mais quem é fora daquele contexto. Seus hábitos, decisões, emoções e até sua autoimagem passam a girar em torno do relacionamento. A ideia de sair não gera apenas tristeza, gera desorientação. Quem eu sou sem isso? Essa pergunta assusta mais do que a dor conhecida. O roteiro psicológico se fortalece porque oferece uma resposta pronta. Você é quem espera, quem tenta, quem suporta. Abandonar a relação significa abandonar essa definição, mesmo que ela tenha sido construída sobre sofrimento.
No desenvolvimento desse mecanismo, Eric Berne explicou que o roteiro de vida organiza não apenas relações, mas papéis identitários. A criança interna se sente segura quando sabe qual personagem interpretar. Mesmo que esse personagem seja o de quem sofre, ele ainda fornece pertencimento e previsibilidade. O adulto percebe que a identidade está limitada, mas enfrenta resistência interna. Sem o papel, há um vazio. O jogo psicológico se mantém porque ele não oferece apenas contato, mas também uma narrativa pessoal. A relação passa a responder perguntas que deveriam ser internas: valor, importância e sentido. A reviravolta acontece quando você percebe que essa identidade não é essência, é adaptação. Esse é o erro invisível. Você não nasceu para aquele papel, você o assumiu para sobreviver emocionalmente em algum momento. O perigo aqui é confundir adaptação com verdade pessoal. Quanto mais você acredita que é assim que eu sou, mais difícil se torna imaginar outra forma de existir. A relação não apenas machuca, ela limita, e sair passa a parecer perda de si, quando na verdade é recuperação. O fechamento desta parte exige reconstrução consciente. O micropasso prático é começar a separar ações que você faz por hábito daquelas que realmente escolhe. Pequenos movimentos fora do padrão, novas rotinas, decisões independentes, silêncio consciente ajudam o adulto a reassumir espaço. Identidade não se perde. Ela se expande quando deixa de ser refém de um único vínculo. Depois de investir tempo, emoção e identidade numa relação que machuca, surge um medo silencioso, o de errar novamente. A mente passa a acreditar que sair e tentar algo novo é arriscado demais, porque uma nova escolha errada confirmaria uma falha pessoal profunda. Esse medo paralisa. Ele transforma o conhecido, mesmo doloroso, em opção mais segura do que o desconhecido. A lógica interna se distorce. Pelo menos aqui eu sei o que esperar. O roteiro psicológico se mantém não por esperança, mas por autoproteção contra a possibilidade de repetir o erro. No desenvolvimento desse mecanismo, Eric Berne explicou que o estado criança associa erro à punição e rejeição. Quando uma relação falha, a criança interpreta isso como prova de incompetência emocional. O adulto até entende que errar faz parte de qualquer processo relacional, mas é sabotado por esse medo profundo. O jogo psicológico se sustenta porque ele oferece previsibilidade. Sair significa voltar a escolher, avaliar, confiar, e isso ativa a ansiedade. Permanecer parece mais seguro do que se expor novamente à incerteza. A reviravolta acontece quando você percebe que ficar também é uma escolha, e muitas vezes a mais arriscada. Esse é o erro invisível. Evitar o novo não elimina a possibilidade de erro, apenas garante a repetição do antigo. O perigo aqui é confundir cautela com estagnação. A mente prefere confirmar uma dor conhecida a desafiar a própria narrativa de falha. Enquanto isso, o tempo passa e a relação continua produzindo o mesmo resultado. O fechamento desta parte exige ressignificar o erro. O micropasso prático é substituir a pergunta: e se eu errar? Por o que eu aprendi? O adulto assume o comando quando entende que aprendizado não depende de resultados perfeitos, mas de consciência. Errar novamente não é o maior risco. Permanecer onde já se sabe que dói é.
Quase ninguém volta para quem machuca por falta de consciência do problema. Volta porque os limites nunca foram realmente estabelecidos. Não limites ditos em momentos de raiva, nem ameaças emocionais disfarçadas de decisão, mas limites internos claros, sustentados pelo estado adulto. Quando esses limites não existem, cada afastamento vira apenas uma pausa dentro do mesmo jogo. A mente até decide, dessa vez acabou. Mas sem um contorno interno firme, qualquer estímulo é suficiente para reabrir a porta. O roteiro psicológico permanece intacto porque nunca encontrou resistência real. No desenvolvimento desse mecanismo, Eric Berne mostrou que jogos psicológicos só funcionam onde há permissividade emocional. O estado criança quer manter o vínculo e, para isso, flexibiliza tudo: valores, necessidades, limites. O adulto tenta intervir, mas sem estrutura interna, ele cede diante da culpa, da esperança ou do medo. Assim, os limites se tornam condicionais. Se ele mudar, se ela entender, se dessa vez for diferente. O jogo se alimenta dessa ambiguidade. Enquanto o limite depender do comportamento do outro, ele nunca será efetivo. A reviravolta acontece quando você percebe que limites não são ferramentas de controle do outro, mas de organização interna. Esse é o erro invisível. Muitas pessoas acreditam que impor limites é ser duro, insensível ou agressivo. Na verdade, a ausência de limites é que mantém a agressão invisível ativa. O perigo aqui é profundo. Sem limites claros, cada retorno reforça a mensagem interna de que suas próprias decisões são negociáveis. A mente aprende que promessas internas não precisam ser cumpridas, e isso enfraquece a autoridade do adulto. O fechamento desta parte exige um ajuste essencial: transformar limites em ações, não em discursos. O micropasso prático é definir o que você fará, independentemente do que o outro faça. Limites verdadeiros não precisam ser explicados repetidamente. Eles se expressam em comportamento consistente. Quando o adulto assume o comando, o jogo perde espaço para operar. O ciclo não se rompe quando você entende tudo racionalmente, nem quando decide, dessa vez vai ser diferente. Ele começa a se romper no instante em que você deixa de reagir automaticamente. Esse momento é silencioso, interno e quase imperceptível para quem está de fora. É quando algo acontece antes da ação. Você sente o impulso de voltar, justificar, explicar ou ceder, e pela primeira vez não segue esse impulso. Esse pequeno intervalo muda tudo. O roteiro psicológico depende de respostas previsíveis. Quando a resposta não vem, o jogo perde sustentação. Não há confronto, drama ou discurso. Apenas ausência de reação. No desenvolvimento desse ponto de ruptura, Eric Berne mostrou que jogos psicológicos só existem enquanto há participação. O estado criança reage, o adulto observa. Quando o adulto sustenta a observação sem agir, o circuito é interrompido. Isso gera desconforto, ansiedade e sensação de estranheza, porque o corpo estava acostumado ao movimento automático. O jogo tenta se reativar com urgência. Mensagens inesperadas, promessas, crises emocionais. Tudo isso são tentativas de puxar você de volta ao papel conhecido. A diferença agora é que você percebe o mecanismo em funcionamento. A reviravolta acontece quando você entende que não precisa fazer algo para sair do jogo. Precisa parar de fazer o que sempre fez. Esse é o erro invisível que mantém muitos presos.
Acreditar que mudança exige ação intensa, explicações longas ou decisões dramáticas. Na verdade, o jogo morre por falta de resposta. O perigo aqui é confundir passividade com lucidez. Não reagir não é se anular, é retirar energia do padrão que se repete. Quando a reação cessa, o outro perde referência e a dinâmica começa a desorganizar. O fechamento desta parte exige firmeza interna. O micropasso prático é sustentar o silêncio estratégico diante de estímulos conhecidos, não para punir o outro, mas para proteger sua reorganização interna. O adulto assume o comando quando você tolera o desconforto sem buscar alívio imediato. É nesse espaço que algo novo começa a se formar. Quando você sai definitivamente do jogo, a primeira mudança não é externa, é interna. Não há fogos, nem alívio imediato. O que surge é uma sensação estranha de silêncio psicológico. Sem crises, sem picos emocionais, sem urgência constante. Para quem viveu muito tempo em ciclos intensos, essa calmaria pode ser confundida com vazio ou apatia. Na verdade, é reorganização. O roteiro antigo perde força porque já não encontra respostas automáticas. Você começa a perceber o quanto sua energia estava ocupada sustentando algo que nunca se estabilizava. Sair do jogo não é perder uma relação, é recuperar espaço interno. No desenvolvimento dessa nova fase, Bernie mostrou que o estado adulto se fortalece quando não é constantemente sequestrado por jogos emocionais. As decisões passam a ser tomadas com base em fatos, não em medo, culpa ou esperança ilusória. Relações novas, ou mesmo o contato consigo, deixam de girar em torno de tensão e passam a se basear em clareza. Isso pode parecer sem emoção no início, mas é apenas ausência de caos. O corpo precisa reaprender o que é segurança sem drama. É nesse período que muitas pessoas duvidam da própria escolha, não porque ela esteja errada, mas porque é nova. A reviravolta final acontece quando você entende que sair do jogo não garante relações perfeitas, garante relações possíveis. Esse é o erro invisível de quem espera uma recompensa imediata pela consciência adquirida. A maturidade emocional não elimina riscos, mas muda critérios. Você passa a reconhecer sinais cedo, a estabelecer limites sem culpa e a se retirar sem precisar de justificativas longas. O perigo aqui é tentar acelerar esse processo, buscando rapidamente outra intensidade para preencher o espaço. O novo roteiro precisa de tempo para se consolidar. O fechamento desta parte marca a transição definitiva. Você não precisa mais entender tudo, nem revisitar o passado repetidamente. O micropasso prático é simples e profundo. Escolher relações onde não seja necessário se provar, se explicar o tempo todo ou se ferir para se sentir conectado. O adulto assume o comando quando a paz deixa de parecer estranha e passa a ser critério. A partir daqui, o ciclo não se repete, porque o jogo não encontra mais jogador. Ao longo deste vídeo, você viu que voltar para quem te machuca nunca foi sobre amor, fraqueza ou falta de força de vontade. Foi sobre roteiro, sobre jogos psicológicos aprendidos cedo, mantidos pela esperança, culpa, medo, hábito e ausência de limites. Cada parte revelou uma camada do mesmo mecanismo, a mente tentando preservar coerência interna, mesmo que isso custe sofrimento. O padrão se repete não porque você não sabe o que fazer, mas porque o jogo sempre ofereceu uma recompensa emocional invisível, pertencimento, identidade, previsibilidade. Quando você enxerga isso, algo muda para sempre.
A repetição deixa de ser inconsciente. A virada real não acontece quando o outro muda, pede desculpas ou promete. Ela acontece quando você muda de posição interna, quando sai do estado criança reativa e assume o adulto observador. Quando para de reagir automaticamente e começa a escolher. Nesse ponto, o jogo psicológico perde sentido, porque jogos só funcionam com participantes previsíveis, sem reação, sem papel fixo, sem culpa automática. A dinâmica entra em colapso. Não por confronto, mas por falta de combustível emocional. É importante entender: sair do jogo não transforma sua vida em algo perfeito. Transforma em algo real. Relações sem drama excessivo, sem tensão constante, sem precisar provar valor o tempo todo. Isso pode parecer estranho no início, porque sua mente foi treinada para confundir intensidade com amor. Mas com o tempo, a paz deixa de ser vazia e passa a ser critério. Você não precisa mais se ferir para se sentir conectado. Se este conteúdo clareou algo que você nunca tinha conseguido nomear, continue nesse caminho. Aqui, o objetivo não é consolar, é libertar. Inscreva-se no canal para os próximos vídeos, onde vamos aprofundar outros jogos psicológicos descritos por Eric Berne e mostrar, com precisão, como sair deles sem brigar, sem se justificar e sem perder sua posição psicológica. Quem entende o jogo não precisa vencê-lo, simplesmente para de jogar.